Então, gente, hoje começamos nossa primeira edição do nosso podcast, um meio inovador, estando dentro das novas tendências de comunicação. E o objetivo aqui é contextualizar, por meio de narrativas, histórias que moldam a nossa essência, de forma dinâmica e rica. Com conhecimento, vamos mostrar um pouco dos processos da Master, além das novidades que a sua marca Sulita tem a apresentar, e contar com a participação de alguns colaboradores aqui para estar expressando um pouquinho do dia a dia e da maneira diferente como nós fazemos aqui na empresa. Então, como primeiro convidado hoje, o Mário Facin, CEO da empresa. Mário, seja bem-vindo à nossa primeira edição do podcast. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco. Esse dia frio de inverno. Você vê que hoje aqui, em homenagem ao primeiro dia, estou aqui de você também. Não sei se é coincidência ou não, de verde, com a cor da nossa empresa mãe. As cores do campo. As cores do campo, é isso aí. As cores do campo, as cores da nossa bandeira. Então, seja bem-vindo, Mário. Junto com esse podcast aqui, até me permita que antes da gente começar, hoje o podcast é uma forma de comunicação, obviamente, né, Mário? Dentro desse, como eu iniciei aqui, desse novo contexto que o mundo passa, né? Essa velocidade de informação. Novo velho, né? Novo velho, exatamente. Então a gente já começou aqui com as 3 primeiras edições da revista. Nossos colaboradores já receberam. Também a gente passa para toda a comunidade, tentando expressar aqui toda a maneira diferente como a gente faz. E uma das coisas que a gente queria começar a falar hoje aqui, e com a tua vinda principalmente, obviamente, a gente tem falado muito dessa questão que a Master está alimentando pessoas, né? Nossa essência é alimentar pessoas com os valores do campo, né? E dentro desses valores do campo, são valores herdados, né? Uma coisa muito de origem, né? Principalmente até do que tu vivenciou na tua vida e cresceu. Então a gente fala de tradições de gastronomia, né? A gente fala de força de trabalho, empreendedorismo, base na família, simplicidade, honestidade, fé, uma questão comunidade, né? Senso de comunidade. Isso mesmo. Como que tu vê essa pegada do campo e trazer para dentro da empresa isso aí? Como que a tua visão como empreendedor fez chegar a esse patamar? Primeiro, muito agradecido, né, por ter a oportunidade de falar um pouco daquilo que é a nossa empresa, daquilo que é a nossa essência, aquilo que são nossos valores e principalmente aquilo que você colocou agora, que são os nossos propósitos, né? Nós temos isso de raiz, ou seja, a nossa história vem do campo. A minha família era do campo. Quando eu comecei meu trabalho profissional, eu fui para o campo. E eu sempre fui muito bem recebido e tinha um respeito muito grande pelas pessoas do campo, porque são pessoas simples, pessoas comunitárias, pessoas que têm, na essência, os valores éticos e que são pessoas que trabalham, se dedicam, e são pessoas muito éticas, muito puras, por assim dizer, né? E a gente tem um respeito muito grande por essas pessoas, né? Que moldaram, vamos dizer assim, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nossos valores casam com esses valores do campo. Então, por isso que a gente fala que nossa empresa, né, nosso propósito é alimentar pessoas com os valores do campo. O jeito de preparar a sua comida, o jeito de se relacionar com a comunidade, o jeito de tratar as pessoas, o respeito aos valores, aos respeitos da pátria, da família, né, das crenças religiosas, essa coisa toda que a gente tem uma afinidade muito grande com essas pessoas do campo. E essa afinidade é tão grande que nós temos, a nossa empresa completa 29, estamos nos passos dos 30 anos e nós temos pessoas que estão conosco há todo esse tempo.
Então, isso mostra que essa identidade faz uma liga entre o campo e a nossa empresa e as pessoas que fazem parte dela. É bacana até escutar isso aí, porque, na verdade, o Mário, além de CEO da empresa hoje, é o fundador, né, Mário? Um dos fundadores da empresa. E essa questão de trazer os valores do campo e herdar para a companhia, ele é um pouco reflexo do que, vamos dizer assim, do que da tua história, né? Uhum. Então, inúmeras vezes a gente já conversou em off e a tua história vem muito você da imigração, né? Uhum. Então, só para a gente contextualizar um pouco aqui, os seus pais são descendentes de italianos, não são a primeira família depois, né? Os seus avós são italianos. Sim. E desbravaram, né? Foi das famílias que vieram do norte da Itália, em meados de 1880 e 90, e assim, sem uma perspectiva do que iriam encontrar aqui, e trouxeram justamente todas essas coisas que você fala, né? Trouxeram uma identidade gastronômica, trouxeram uma força de trabalho porque tinha que desbravar um território até então inóspito, né, com potencial, entre aspas, um potencial, né, até porque a nossa região aqui é muito montanhosa e os desafios eram grandes, né? Sim. Tinha um senso de comunidade fora do comum que dificilmente até se vê hoje em dia. Sim. Então, assim, me arrisco a dizer aqui que muito do que a Master é hoje vem em função dessa base. Eu não sei se eu vou dizer genética, mas dessa hereditariedade cultural, seja de onde for, no caso foi europeia, mas toda vez que você é um desbravador, você traz consigo uma enormidade obviamente, de desafios e qualidades que superam qualquer... Sim, você é moldado pelas dificuldades, né? E isso te dá uma vantagem, né? Porque quando você tem dificuldades e você consegue vencê-las, você se fortalece. Então, isso sim. Na verdade, os meus avós eram nos anos de 1945, nessa data que houve uma forte migração da Itália para o Brasil. E foram morar no campo. Depois de ter 7 filhos, se aventuraram para vir para Santa Catarina. Aqui recebemos mais 5 irmãos, fecharam 12, então uma família grande, o que era comum à época, né? E por isso desse senso comunitário, porque as famílias eram grandes, não existiam grandes empresas para emprego, as pessoas tiravam a sua subsistência do campo, trabalhando, né? E trabalhava-se muito. Então isso é positivo, diz que as árvores mais fortes são aquelas que recebem mais vento, né? Porque criam raízes profundas. Então isso nos ajudou. Uma outra época, claro, né? Os dias atuais são diferentes, mas os valores, às vezes eles não podem mudar, né? Como o valor da ética, né? da comunidade, dos valores das crenças religiosas, essas coisas, do amor à pátria. Eu, na escola, tinha que cantar o hino nacional todos os dias, formar fila como se forma no Exército. 7 de setembro era uma data importantíssima e que nós adorávamos, porque a gente treinava uns 15, 20 dias antes, né, para poder desfilar, e havia competição entre as escolas, então era muito legal. E por isso que a gente tem esse respeito com a pátria, com os símbolos da pátria, que hoje a gente vê isso um pouco deteriorado, né, e que faz falta, né? Quem não tem amor à sua pátria não colabora para ela ser grande. E Mário, também se vê que, assim, obviamente, não é só a exclusividade da Master. Outras empresas tiveram esse início familiar, né? Com essa pegada de
assim, da sua cultura, da onde que veio, os respeitos, tudo isso que você falou. O nosso ramo, que é da agroindústria, normalmente nasceu de pessoas de família, depois evoluíram para empresas, depois acabam se profissionalizando, mas a raiz é familiar. Mas assim, a gente vê que algumas, com essa questão do capitalismo muito acirrado, às vezes se perdem, né? Perdem com o tempo essa questão as essências. É a essência, né? Exatamente. E é uma coisa que eu acho que até agora a Master, tenho certeza que a Master consegue preservar muito bem, sim, contrapondo com uma profissionalização do todo, né? Da companhia como negócio. Sim, até porque as famílias evoluíram, né? As pessoas evoluíram. Né? Houve formação profissional que no passado não se tinha, né? As pessoas eram autodidatas. Né? Meu pai tinha 7 meses de aula, mas tinha livros contábeis riquíssimos, assim, no sentido de organizado, bem cuidado, calculava, fazia uma série de cálculos que hoje pessoas têm que fazer uma faculdade para fazer. Por exemplo, cálculo de rotação, de velocidade porque a energia era por máquina a vapor, e a partir da máquina a vapor você interligava todo o sistema da indústria por correias e polias. E você tinha que calcular tudo isso. E olha só, com 7 meses de aula, ele poder fazer tudo isso dali, é o que eu falo, é autodidata, né? Hoje não, hoje você vai para a faculdade, você faz pós-graduação, você faz mestrado para aprender tudo isso. E a época não tinha essas facilidades, mas tinha sim o empreendedorismo, o trabalho, né? As comunidades, um ajudava o outro, né? Então, mas claro, o mundo vai evoluindo e você tem que evoluir com ele. O que você não pode perder na evolução são os valores. Eu acho que isso tem que ser preservado, né? E você adaptá-los às realidades de hoje, mas os valores como ética, como simplicidade, né? Como respeitar as pessoas, tratar bem o próximo, isso são valores que responsabilidade social, ambiental, deveriam, né, tem que ser preservado. E nós, dentro da empresa, a gente procura exercitar isso o dia a dia, né, para que isso fique bem claro para as pessoas. E através disso você dá sustentação. Eu acho que dá credibilidade, né, que é o que as pessoas buscam, né? Credibilidade sempre é um fator que deve ser preservado, e credibilidade você não compra, você conquista através das ações do dia a dia. E aproveitando, a gente está justamente dando início, um pontapé inicial aí a essa conversa com o pessoal de nossos colaboradores, com nossos clientes, nossos consumidores, e a partir desse momento nós vamos trilhar bastante, né? Falar sobre a verticalização, profissionalismo, como que nós fazemos diferente. Para finalizar aqui, Mário, 6 meses passaram, né? Um momento em que o mundo vive meio que uma revolução de ideologias eu diria que é o efeito Orloff da pandemia. Da pandemia. E temos mais 6 meses aí para fechar 2023, né? Vamos dizer assim, para todos que estão nos ouvindo aí, quais são as boas perspectivas aí para 2023, assim, de uma forma bem simples e direta? Sim. Primeiro que, normalmente, o segundo semestre ele é mais positivo do que o primeiro semestre, né? No primeiro semestre, as pessoas têm os gastos de final de ano, daí tem escola, daí tem os impostos, tem uma série de gastos que seguram um pouco o consumo das pessoas. Já no segundo semestre, aí já começa a ter um pouco mais de sobra de recursos, e normalmente o segundo semestre é melhor. Nós tivemos uma troca de governo também, um pouco de dificuldade nesse primeiro semestre, né? Mas eu sou otimista com o segundo semestre, né? E aí, trazendo isso para dentro da empresa, né? Nós, nesse segundo semestre, estamos ampliando o nosso processamento, né? Nós estamos dobrando o volume de animais abatidos e processados, por conta do quê? A empresa se abriu para atender
bastante mercado externo, né? Talvez as pessoas, nem todo mundo sabe da parceria que a gente fez com uma empresa espanhola, está nos ajudando a abrir mercados que antes a gente tinha um pouco de dificuldade, mas que estão nos ajudando e, claro, depois de poder certificar a nossa indústria, então, há poucos dias nós abrimos mais um mercado que é o México. Nesta semana nós estamos coletando para também enviar os primeiros contêineres para o Canadá. Na semana que vem a gente recebe mais 2 empresas do Japão. Nós já chegamos no Japão através de uma primeira empresa, estamos recebendo mais 2 na semana que vem, ou seja, estamos ampliando, né, aquilo que nós exportávamos para 4, 5 países até então. Nós vamos exportar o mesmo volume para o Japão e vamos multiplicar por 5 nossos volumes de exportação. Ou seja, cada dia nós nos tornamos mais globalizados, vamos chamar assim, em termos de produção. Isso qualifica o mercado interno também, porque atender mercados sofisticados, né, como o Japão e como o Canadá, isso é um atestado de qualidade, né, dos nossos produtos e da forma como nós fazemos, porque quando você exporta para esses países, você não exporta só o produto, você exporta como ele foi feito, quais são as garantias que você tem, os cuidados que você tem. Tudo isso você acaba aprendendo e também traz benefício para o mercado interno. Isso qualifica as empresas, né? Porque eu sempre falo, não é o que você faz, mas é como você faz. E esse como você faz que a gente procura, né, através desses mercados sofisticados, nos credenciar cada vez mais a entregar para o consumidor brasileiro um produto de uma qualidade mais elevada. Ótimas notícias. Abre para mim aqui, Léo. Então, assim, Mário, ele já adiantou, o Mário adiantou um pouco. No segundo bloco de hoje, nós vamos falar com o Manolo Facin, que é diretor operacional, e a Naila Bonato, que é analista de mercado externo. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa parceria com a Val e um pouquinho mais, trocar um pouco mais de ideia desse mercado externo. Mário, queria te agradecer aqui, o microfone, pela parceria, pela comunidade. Aqui, para os nossos convidados, o brindezinho aqui da caneca, da Sulicast aqui, que é a nossa mascote. Quero te agradecer imensamente, tá, pela parceria, pela conversa aqui. Certamente nós vamos estar conversando muito mais vezes e está convidado aqui sempre que precisar, a casa está aberta para você. A gente vai pro intervalo aí e voltamos logo mais. Nada como chegar em casa depois de um dia agitado e poder preparar uma refeição prática e deliciosa. Claro que só pode ser com Sulita, vou te mostrar por quê. Produtos práticos, porcionados, saudáveis, com cortes selecionados e saborosos. Por isso que eu sempre tenho em casa os produtos Sulita. Experimente e seja fã você também. Carne suína é Sulita. E estamos de volta aqui agora, recebendo Manolo Facin, diretor operacional da Master Agroindustrial. Olá. E Naila Bonato, analista de mercado externo. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa do Sulicast. Espero que tenham gostado do nosso pequeno estúdiozinho aqui. É pequeno, mas é com muito carinho aí. Bem-vindo, Manolo. Bem-vindo, Naila. Obrigado, Nico. Ficou muito agradável o estúdio aqui e é um prazer estar conversando, poder trocar uma ideia com o nosso público. Ah, que bacana, que bacana. Hoje, Manolo e Naila, a gente vai falar um pouquinho dessa... 2023 está sendo desafiador, bacana, né? Mas além dos desafios, vem notícias quentes aí, né? E eu chamei vocês dois aqui para a gente bater um pouquinho, um bate-papo aqui, para falar um pouquinho dessa nova parceria, né? Dessa nova grande parceria que a Master firmou em meados de fevereiro, né? E a gente vem de lá para cá se conhecendo mais, né? Com a empresa Val Company, que é uma empresa espanhola.
mas eu queria aproveitar você, Manolo, que está aqui, para explicar um pouquinho como que foi essa parceria. O que é essa parceria, né? Porque tem muito assim, a empresa foi comprada, a empresa foi vendida, eles estão entrando com sociedade, é uma fusão, ou seja, é uma bagunça na cabeça de todo mundo que ninguém se entende, né? Então, nada melhor que você, o diretor de operações, para dar uma pincelada para a gente melhor como que é esse... Sim, é uma excelente oportunidade para a gente poder esclarecer, né, para as pessoas o que é essa parceria. Você comentou que nós firmamos no começo desse ano, mas é uma conversa que já vem há 2 anos, né? Assim, a gente vem namorando, né? A gente começa com o namoro, vai para um cafezinho e agora o casamento está oficializado. Você é das antigas, eu sou das antigas, é. Mas o que aconteceu com a Val Companies ali é muito diferente de um fundo, por exemplo, né? Que a gente vê que tem hoje grandes empresas recebendo aportes de fundo. O fundo vem, coloca dinheiro na empresa, a empresa tem que dar resultado no curto prazo, o fundo pega o dinheiro de volta e vai embora, né? Isso está longe de ser o que a gente está a nossa situação com a Val. A Val é um sócio novo da Master. A Val veio com... é um parceiro comercial. Esse é o termo técnico correto. Eles entraram com capital, né? Eles estão comprando parte da empresa, né? Eles vão ficar, nos próximos 5 anos, eles vão ficar com até 33% da companhia. E só que diferente de uma venda normal, onde o dono da empresa acaba ficando com o dinheiro, nesse caso, por ser uma parceria comercial, um aporte de capital, esse dinheiro fica na empresa, né? Não vai para os donos, porque temos um projeto de crescimento, como tantos outros que já tivemos. E, claro, nesse momento, a gente sabe que a atividade passa por um momento de dificuldade nos últimos 2 anos. Então, a gente vê muita notícia aí de empresas pedindo RJ, empresas vendendo, empresas recebendo recurso de fundo, e a gente está entrando com um parceiro comercial. Então, no primeiro momento, esse aporte vem para ajudar a reforçar um pouquinho o nosso caixa, né? A gente ter um pouquinho de condições de trabalhar com estoque estratégico de milho. A gente sabe que milho e soja deu uma boa baixada agora por conta de uma safra excelente do Brasil, safra boa dos Estados Unidos. Então a gente tem condições hoje de trabalhar com estoque um pouco mais estratégico. E de 2025 para frente vai turbinar, vai ajudar a acelerar o nosso projeto de crescimento, que é bastante audacioso, né? A gente tem uma meta aí até 2030, está tentando dobrar a companhia mais uma vez, e para isso nós precisamos de recurso, precisamos de um parceiro, né? Então, além do recurso que a Val está trazendo, eles também nos ajudam muito na operação. Eu creio que a Naila vai poder falar até melhor do que eu, que está no dia a dia, mas a Val é a maior empresa do nosso ramo da suinocultura da União Europeia, e são os maiores exportadores, e aí acho que está aí que nós encontramos a grande sinergia do nosso negócio com eles. Que é nos ajudar na operação do mercado externo, que é onde nós mais estamos crescendo agora. A partir de julho, nós iniciamos o segundo turno abate próprio, né? Até então nós tínhamos prestação de serviço. Então, o grande aumento de volume da nossa produção vai para o mercado externo, e é aí que a Val tem um papel fundamental dentro da operação. Você vê que entrevistado bom é aquele que você não precisa nem fazer as perguntas, ele já vai dando a deixa de tudo. Tem que me cortar, senão eu falo demais. A gente conversa, né, obviamente, muito nos bastidores aqui desse sinergismo e desse grande know-how que eles têm na exportação. Obviamente que nós não somos marinheiros de primeira viagem, né, na exportação, até porque a gente já exerce essa função já há um tempo. Só que com a vinda deles é um outro mundo, é um outro ritmo, é uma outra pegada, né? Então, assim, aproveitando que você está aqui, assim, hoje, a situação que nós estávamos para a situação que eles vão vivenciar, qual que é o pulo que nós vamos ter ali, qual que é o trabalho que a Naila e companhia vão ter nos próximos meses ali. E já aproveitando, quais os mercados que a gente tem hoje e que a gente almeja nos próximos meses aí? Para a exportação é um grande salto, né? Nós estamos indo mais que para o dobro de volume exportado mês, tanto em volume, em quilos, quanto em faturamento. Então, assim, é muito, muito, muito desafiador para todos nós, tanto para a equipe comercial, logística, documentação, inclusive para a própria planta, né? Então, é um desafio bem grande.
Nós estamos já com México, né, engatilhado, aí já fizemos as primeiras cargas no mês de julho. E temos previsão para Canadá e alguns países de África, Costa do Marfim, África do Sul, alguns países que a gente não atuava, né, e esperando novos mercados aí chegar dentro de 2023 ainda. Esses são os que a gente está desenvolvendo nos próximos meses, né? Isso sem falar que, me corrija se eu estiver errado, a gente hoje já exporta para Japão. Já para o Japão, Argentina, Hong Kong, Uruguai, Hong Kong. Você vê aí a empresa está muito bem preparada, porque assim, Japão é assim, um dos mercados mais exigentes. E hoje a gente já exporta para uma grande companhia lá e nos próximos dias vamos estar recebendo mais duas, vamos dizer assim, missões, né, para conhecer a nossa... Para quem não sabe, a nossa indústria, ela foi concebida, essa nova indústria que a gente tem aqui na localidade de Setreve, para linhas específicas para exportação, né? Sim, e para o Japão nós temos uma linha dedicada que cuida só de produtos do Japão, são itens que a gente não envia para outros mercados, né, dada a exigência do mercado japonês. Então a gente segue à risca o que o nosso cliente de Japão nos solicita em termos de dimensões, peso, gramatura, embalagem, coloração, tudo. E nós temos previsão de aumentar o volume de Japão, que hoje a gente faz em torno de 100 a 200 toneladas por mês. A previsão é mais que triplicar esse volume. Então, esse é o desafio, pelo menos. É um desafio grande. Para quem não conhece de casa, que está nos assistindo, simplesmente pegar uma carne, né, fazer o corte, colocar dentro de um container e expedir, parece que é uma operação bem simples, né? Mas é uma operação muito complexa, né? Desde você ter a preparação da equipe para um corte adequado, né? Ter os animais específicos num peso adequado para aquele abate, para não gerar desperdício e melhorar, e ter as características exigidas. Sim, esse é um comentário bem interessante, né? Até porque falando no exemplo do Japão, né, na exigência do mercado, quando você vai para mercados menos exigentes e claro que remuneram menos, esses mercados pegam a peça no seu tamanho natural. E a gente trabalha com biologia, né? Então você tem o Nico, que é um cara grande, eu sou um cara pequeno, né? São genéticas diferentes. Então você tem a dispersão do suíno, cada suíno tem o seu tamanho, tem seu peso, tem sua característica. E quando você vai para o mercado japonês, o cliente A, que é uma barriga de 50 por 20 ou 50, 55 por 20 a 25, outro cliente que é uma barriga de 55 a 60 por 25 a 28. Então, você imagina qual que é o desafio na indústria para você poder fazer 400, 500 toneladas, atendendo padrões de tamanho específico, sem gerar grandes volumes de recorte, né, Nela? Porque isso aí realmente pode inviabilizar uma operação. E você ter condições de atender as exigências de cada cliente, né? Porque cada cliente no Japão é um produto diferente. Então, isso foi uma grande... nós conseguimos adiantar e dar um salto de uns 2 anos nesses 6 meses do que seria um desenvolvimento normal para o Japão com a ajuda da Val, né? A Val já trouxe aqui 3 ou 4 clientes de um grande trader, né? O Japão trabalha com grandes traders, né? Você tem Kanematsu, Itochu, Sumitomo, Nippon Han. Eles não são clientes finais, eles são distribuidores dentro do Japão. Então hoje a gente já está com 2 desses distribuidores e esses 2 distribuidores já têm os seus clientes específicos que vieram nos visitar, inclusive. E agora no final de julho, né, nós temos mais a visita de mais 2 grandes distribuidores, inclusive um deles é o maior disparado, que é o responsável por 80% das importações no Japão, que é a Nippon Han. Então aí está uma grande oportunidade para a gente estar desenvolvendo diversos outros clientes. Mas é um exemplo só para clarear a dificuldade de você atender esse mercado. Sim. Desculpa, só pegando esse gancho de Japão, como é interessante a diferença dos mercados, né? Para outros mercados a gente vende só mandando a especificação comercial por e-mail, mas para o Japão a gente tem pelo menos 3 ou 4 visitas do cliente na fábrica. Então, de diversos cargos, né? Vem de diretora, engenheiros, gerentes e tal. E eles vêm, acompanham a produção, querem ver produção assistida, olham nossas documentações de tudo quanto é informação, de planta, de animais, genética,
que tipo de medicamento que a gente usa. Então, o mercado japonês, assim, ele traz a régua lá em cima, né, para nós. Eu acho, e com certeza, isso para nós é uma vantagem. Até porque, assim, como a gente falou, a indústria é impecável, né? De última geração, né, com os equipamentos mais modernos que tem, capacitação de pessoas, processos, uma equipe altamente qualificada. Mano, não é à toa que nós, em tempo recorde, como você me falou, Manolo, a gente está conseguindo homologar a indústria ali para mercados cada vez mais exigentes. Sim. E falando até nisso, Naila, quais são assim, a gente tem alguns mercados que nós estamos em processo, né? Quais são esses mercados que, assim, a curto e médio prazo a gente deve atender? Nós temos Chile, né, que deve chegar em pouco tempo, a gente acredita que ainda esse ano. Estamos tentando também China e alguns outros países de Oriente, de Ásia, né, na verdade. Singapura, Vietnã, Filipinas, mercado bom, todos esses mercados a gente tá buscando até, se tudo der certo, com exceção da China, que a gente sabe que é um processo um pouco mais demorado, mas você falar em República Dominicana, Chile, Cuba, Singapura, Filipinas e Vietnã, são mercados que a gente espera terminar esse ano habilitados para poder vender. Falando um pouco de Brasil, Manolo, só para a gente se localizar ali, eu sei que tu estava esses tempos atrás, fez uma palestra aí para um grupo de empresários. O Brasil vem se colocando como um dos principais, já era um dos principais players, mas cada vez mais na questão de exportação, não só de carnes em geral. Hoje é o maior exportador de carnes como um todo, né? Sim. Mas de suínos somos o quarto. O Brasil, isso, suíno é o quarto, indo para terceiro já, estamos passando a União Europeia daqui a pouco. Mas é o primeiro em boi e o primeiro em frango, né? O Brasil é um grande player. E, de fato, a gente até perguntou pro pessoal da Val, né? Mas por que a Master? Por que o Brasil? E nós vemos que a Europa está num processo de redução de produção, né? Por problemas tanto sanitários quanto de custo. Eles não têm grãos como o Brasil tem, e também de normatização, né? Bem-estar animal, custo de produzir. Estados Unidos, mesma coisa. Você tem o próprio 12 na Califórnia, que vai inviabilizar boa parte do circuito naquela região oeste do país, né? Vai encarecer de 6 a 13 dólares por suíno para produzir. Então, nesses locais está sendo muito custoso aumentar a produção. E o Brasil é o país que todo mundo vê que tem um maior potencial, né? Você tem muitos incentivos para aumentar a produção de proteína aqui no Brasil, né? Muitos estados trazendo incentivos. Inclusive, essa semana recebemos visita de um pessoal do Mato Grosso do Sul, querendo que a gente vá para lá produzir, que o governo tem incentivos, né? Vamos também receber o pessoal de Goiás, enfim. Mas o potencial do Brasil está no nosso tamanho e potencial de aumento de produção de grãos, né? Que é o principal limitador para a produção de proteínas. Então, o Brasil hoje tem uma safra muito grande, né? Em termos mundiais, já uma safra de quase, entre milho e soja, quase 280 milhões de toneladas, e para isso nós usamos menos de 90 milhões de hectares. E nós temos hoje 155 milhões de hectares de pastagem, entre condições boas e em estágio de degradação. Para produzir o nosso boi, nós precisamos de metade dessa área, né? Você pode produzir o boi num sistema semi-intensivo, não precisa deixar ele só no pasto. Então imagina você aumentar de 80, 90 milhões de hectares para 150, e com mais produtividade, você tem um potencial gigantesco de aumento de produção de grãos sem derrubar uma árvore, né? Diferente do que a gente vê algumas pessoas do setor político falando, né? Que o setor agro ele é um setor que desmata e que polui, muito pelo contrário. Então a gente tem condições de mais do que dobrar a nossa produção de grãos sem derrubar uma árvore. Temos condições ambientais para fazer, há incentivos do governo para fazer. Então aí que a gente vê que o Brasil tem um potencial muito grande mesmo. Ou seja, o trabalho não vai faltar. Não falta. Manolo, Naila, queria agradecer imensamente a presença de vocês, para instruir as pessoas um pouco mais e estarem mais conectados ao que está acontecendo aqui dentro da empresa. Certamente a gente vai ter conversas mais específicas, né? Mas queria de antemão agradecer e aproveitar vocês que estão nos assistindo, que nos marque lá no Sulita Oficial no Instagram e no Carne Suína, né? Dá um joinha ali, vira nosso
nosso telespectador assíduo. E estamos terminando o segundo episódio. No terceiro episódio nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a força de trabalho e sobre as unidades produtoras de leitões. Um grande abraço.